Salmos número 100. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na sua. Aclamai ou aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com cânticos de louvor. Deem graças e louve o nome do Senhor, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Vamos dizer juntos essa parte? E a sua fidelidade se estende de geração a geração. Mais uma vez. E a sua fidelidade se estende de geração a geração. Domingo passado nós falamos sobre fidelidade. Fidelidade de Deus. Ela se estende entre as gerações. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Nós podemos confiar em Deus. O convite do salmista é esse: entrai pelas suas portas com louvor e nos seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. Se estamos aqui hoje é por causa da sua misericórdia, a sua eterna misericórdia. Foi Ele que nos fez seu povo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. E nós vamos entrar em suas portas com louvor, em seus átrios com hinos. E quando fala de portas, é porta mesmo do templo. Antigamente eles entravam na casa de Deus cantando. Tanto é que do Salmo 120 até o Salmo 134 tem os cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação. E eles entravam nas portas do Senhor cantando, louvando ao Senhor. Eles entravam no templo de Jerusalém, nas escadarias de Jerusalém, subia o povo cantando ao Senhor. Entrai em seus átrios com hinos. Existia o templo, o átrio, e o povo entrava ali louvando ao Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia, e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Vamos adorar juntos ao Senhor? Vamos entregar nessa noite todo o nosso louvor e adoração a Deus, não só de lábios, mas também de coração. Vamos exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queria convidar aqueles a se colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Abra seu coração, querido. Nós estamos na casa de Deus, mas Ele quer fazer do seu coração a casa dele também. Então abra o seu coração para que Ele possa entrar e fazer a tua obra, fazer o querer dele na sua vida, querido. Sinta-se à vontade aqui, Deus, para fazer a tua obra. Somos tua casa, Senhor. Somos tua casa. Sinta-se à vontade nesse lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh Senhor, estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome. Eis aqui, Senhor, para que o Senhor possa entrar em nossos corações de uma forma especial. Toma conta do nosso coração, das nossas vidas, Senhor, e faça morada. Toma o Teu lugar, Deus, toma o Teu trono. E nos guia, Senhor, pelos Seus caminhos. Ó Senhor, que nós possamos a cada dia sentir cada vez mais e mais de Tua presença, para que nós possamos ser cada vez mais cheios e cheios do Teu Espírito, da Tua unção, que nós possamos cada vez mais sentir a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Reina sobre nossas vidas, Senhor. Venha reinar sobre nós com o Teu poder, com a Tua glória. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz, queridos. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. O pessoal tomou café da tarde hoje. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos celebrar a Ele, declarando que Ele reine sobre nossas vidas como realmente tem que ser, que Ele possa ser o nosso guia, que Ele possa mostrar o caminho que a gente deve trilhar. Vamos louvar ao Senhor. A igreja louva com as palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, nessa noite. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Somente as vozes. Reina, reina em mim sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina mais uma vez, de todo o coração. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, pode assentar por um pouco. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, antes de orarmos a Deus e ofertarmos ao Senhor, eu gostaria de destacar diante dos irmãos que está se aproximando o nosso aniversário. Agosto é o mês do nosso aniversário, é o mês da nossa igreja. Dia 31 de agosto nós fazemos aniversário. E eu gostaria que você desde já se alegrasse no Senhor por mais um ano de vida. Faremos 42 anos e nós estamos muito felizes como igreja dessa data festiva, e quero convidar você já para os cultos de agosto, onde seremos ministrados, entoaremos louvores por mais uma data do Senhor. Lembrando aos irmãos que na próxima terça-feira a gente inicia a 63ª Assembleia da Associação Batista da Planície, e alguns irmãos já fizeram inscrição aqui da igreja para participarem, e nós estaremos ali naquele momento agradecendo a Deus por 2 anos na presidência da Assembleia da Associação Batista da Planície, e tivemos uma rica alegria, no sábado passado, na reunião do conselho, onde chegamos a 100 igrejas batistas associadas, e nesse tempo, já, na verdade, há 4 anos, 2 anos como vice-presidente, 2 anos agora como presidente, e muito alegre no Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Centro de Formação de Líderes, já com 100 alunos, em campus, e também por tudo que Deus nos permitiu realizar e também receber nesse tempo, e nós estamos glorificando a Deus. Então teremos 4 dias de culto e assembleia. Será na 2ª Igreja Batista de Campos, no Templo Histórico, onde vamos celebrar com os ministros de músicas da Planície, ministros e músicos da Planície, com o pastor Marcos Petrucci, da PIB de Moça Bonita, e o pastor Marcos Fernandes, que estará nos ministrando nesses dias. De terça a sexta, os irmãos podendo estar, serão bem-vindos. A igreja está enviando alguns representantes legais para votar e serem votados, mas o espaço é aberto para culto e para celebração. E eu queria agradecer a Deus por concluir esses 2 anos de
de gestão, e agradecer muito à igreja, a compreensão e o carinho por nesse tempo todo os irmãos nos apoiarem como presidente da associação. Meus irmãos, nós queremos orar a Deus nesse momento, agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Eu queria que você perguntasse a quem está do seu lado, não precisa de resposta, mas só o interesse já vale muito. Eu queria que você perguntasse para a pessoa como é que foi a semana dela. Não precisa responder não, fala assim, como é que foi a sua semana? Não precisa nem responder, que senão a conversa vai se estender. Você vai falar, ih, não vai ter culto hoje. Senta aqui para me te contar, vai ter muita coisa. Mas nós podemos falar com Deus. Nós podemos agradecer a Deus pelo que vivemos aqui. Eu não sei o que você passou, mas eu sei que Deus te sustentou, porque te trouxe até aqui. Tenho certeza que Deus te sustentou. Seja qual for a situação, de vitória ou dificuldade, Deus te sustentou até aqui. E é motivo para agradecer. E eu gostaria nesse momento que você fechasse os seus olhos, para contar para Deus um pedaço da sua semana e entregar para Deus a próxima. E colocar diante de Deus nessa casa chamada casa de oração. Fale mesmo com Deus, ore ao Senhor, agradeça, relembre os fatos da semana, os livramentos que Deus te deu, as dificuldades. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te rendemos glória, Senhor, e agradecemos que de uma forma especial o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem liberto, o Senhor nos tem ministrado. Pai querido, muito obrigado pela semana que passou, Senhor. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, permitiu fazer na nossa família. Obrigado pelo alimento, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque os nossos parentes estão bem. Os que estão enfermos, pela graça de Deus, respiram. E nós sabemos que o Senhor ainda há esperança em Jesus. Peço que o Senhor abençoe tantas vidas enlutadas, tantas pessoas, Senhor, que precisam da Tua graça e misericórdia. Peço a Deus que estenda as Suas mãos de poder para curar, para ministrar, para trazer vida, Senhor, e vida em abundância. Peço a Deus que abençoe o Teu povo, que estenda as Suas mãos sobre o Teu povo para abençoar, para curar, para ministrar, para trazer cura, vida, restauração sobre cada um dos Seus. Senhor, envia, Senhor, os Teus anjos que obedecem a Tua voz para cercar os meus irmãos, trazer livramento a todos eles. Aos vizinhos que moram em nosso redor, que eles sejam cobertos da Tua graça, que eles sejam cobertos de Ti mesmo, ó Deus, que os seus corações sejam preparados por Deus para receber a palavra do Senhor. Livra, Senhor, aquele que está enfermo da morte hoje. Livra aquele que está na UTI, nas mãos dos médicos. Livra-o da morte nessa noite. Livra, Senhor, aquele que está na mira para morrer hoje, que ele seja livre pelo próprio Deus e receba Jesus Cristo. Livra, Senhor, de todas as armadilhas do inimigo na próxima semana, que tem armado contra os seus, que caiam por terra em nome de Jesus, só porque o Teu povo buscou a Sua presença. Libera, Senhor, a semana abençoada, mas abençoada por Deus, de formas que possamos aprender contigo. Abençoe os nossos filhos, abençoe, Senhor, a nossa família, guarda a nossa vida, estenda as Suas mãos, Senhor, sobre as crianças. Tantos pedidos de oração, Senhor, são feitos nesse tempo.
Guarda nosso país, guarda nossa cidade, guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Traz o fogo do Teu Espírito para aquecer os nossos corações em novidade de vida. Estenda Suas mãos de poder sobre a mulher, sobre o homem, sobre a criança, sobre o jovem, sobre o idoso. Traz, Senhor, ministração na Tua presença e do profundo, Senhor, do Teu coração e do Teu poder, derrama vida no meio do Teu povo. Senhor, nos alinhe com os céus, com o Teu coração. Nos coloca, Senhor, no prumo, na direção. Nos guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nós entregamos esse culto ao Senhor e pedimos que o Teu favor nos alcance. E que possamos sair daqui, Senhor, satisfeitos, não porque só recebemos de Deus, mas porque Te entregamos um louvor sincero, porque Te entregamos o culto que viemos trazer nesta noite, porque só o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o domínio e o poder, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. Glória a Jesus Cristo. Antes de você vir aqui ofertar ao Senhor, eu quero ler um texto com você e gostaria de fazê-lo junto com você de pé. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Gostaria de colocar-se em pé para ler esse texto. 1 Pedro 5, 10. Eu queria que você de alguma forma virasse para o lado para você declarar esse texto bíblico sobre o seu irmão. E por um momento você pregar para essa pessoa que está do seu lado. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, na sua versão. Eu gostaria que você lesse, não sei se está na mesma versão que a minha, mas eu queria que gentilmente você virasse para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, para declarar essa palavra bendita sobre a vida de alguém. Sobre a vida de alguém. Vamos ler 3 vezes, para que a gente possa guardar no coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como é que está escrito na sua versão? Agora é a sua vez de declarar sobre o seu irmão. Você vai combinar aí quem que vai ler primeiro. Um vai ler, depois o outro. Vamos lá? Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fortalecerá. Assim que está na sua versão. Então vamos mais uma vez. Agora o outro vai declarar sobre você. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Já aprenderam? Todos juntos agora. Todos juntos. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fortalecerá. Glória a Deus por isso. Eu pedi para você ler 3 vezes e nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento, porque aqui está às vezes resposta de oração. Às vezes a gente pede assim: Senhor, me fortalece. Quem não já orou assim essa semana? Senhor, me dá forças para terminar essa semana. Já orou assim? Senhor, me fortifica para me tomar essa decisão. Senhor, me aperfeiçoa como cristão. Senhor, firma os meus passos, ou me estabeleça, Senhor,
Pedro diz: Deus de toda graça, que chamou você à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, vai te fortalecer, vai te fortificar e vai te afirmar. Ele vai fazer isso. O verso 11 completa, vamos juntos? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É Deus que te fortifica, é Deus que te aperfeiçoa, é Deus que consolida, é Deus que dá força. É Ele mesmo que faz isso com você. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus. A força, a fortificação, a afirmação, o aperfeiçoamento vem de Deus. É Ele quem faz isso conosco. Vamos ofertar a Deus, sabendo que dele vem todas as coisas. Vamos ofertar ao nosso Senhor nesse momento. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, ao que está sentado, cante. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Declare quanto Ele é poderoso. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus.
no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Tu és poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso. Louva, Senhor, querido, declare que Ele é poderoso, poderoso. Minha alma anseia por Ti, poderoso. Somente as vozes. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Jesus, quero convidar as crianças aqui para a gente orar. Os irmãos podem assentar, as crianças vão vir, nós vamos interceder por elas. E junto com as crianças eu queria já orar, já começar a orar pelo bebê de Cananda e Elvis. Traz aqui para a gente orar também. As crianças até 12 anos, né? Gostaria que viesse aqui para a gente orar, para descer ao culto infantil. Vou chamar a tia Isabela para estar aqui conosco. A tia Isabela vai orar, vai buscar a face do Senhor, e a igreja vai estender as mãos sobre as crianças para abençoar. Oremos. Graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua casa, ó Deus. Graças te damos porque o Senhor é um Deus poderoso na nossa vida. E engrandecemos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nesse momento, ó Deus, colocamos a vida de cada criança aqui em Tuas mãos. Desde aquela que ainda está no ventre da sua mãe, aquela mais velha que está aqui. Pedimos que o Senhor a abençoe, ó Deus, proteja, guarde, livre desse mundo que é mau. Dê sabedoria e entendimento aos seus pais para instruí-la no teu caminho. E nos ajude, ó Deus, como ministros, ó Deus, do Senhor, nas salinhas, nos cultos infantis, a abençoar a vida dessas crianças também. Em nome de Jesus, continue conosco e muito obrigada por sua graça, sua misericórdia e seu amor sobre nossas vidas. Amém.
Deus abençoe. Vamos com Deus. Bem, hoje pela manhã o Ministério de Louvor pregou comigo, não foi? Teve ceia hoje, né? Hoje pela manhã, ceia do Senhor. E eles ficaram aqui ministrando cânticos entre versículos. Disseram que doeu o pé, a perna. Mas hoje eu vou dar uma folga para vocês. Pode assentar, daqui a pouquinho eu chamo de novo. Meus irmãos, nós chegamos ao meio do ano. Bem-vindo ao segundo semestre de 2022. E a gente não vai esperar o ano acabar para a gente mudar de vida. Nós não vamos aguardar 31 de dezembro para a gente fazer votos novamente. Eu quero te convidar a curtir um segundo semestre na presença do Senhor, com atitudes diferentes e com atitudes voltadas para a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo e eu gostaria que você pudesse estar atento a ele. Esther, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, na minha versão, os irmãos vão acompanhando. Logo depois de Neemias, Esther, os irmãos vão acompanhar esse texto bíblico. E é uma história maravilhosa, nós escolhemos o capítulo 4 agora para meditar. Quero saudar os irmãos e amigos que nos visitam. Vamos ver, agora sim, Rafael, a família toda, Deus abençoe. E bom vê-lo. A turma está grande. Deus possa abençoar e guardar cada um dos irmãos, os que nos visitam, os que estão aqui, em nome do Senhor. Esther capítulo 4 diz: Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Verso 2: Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Eles jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada, enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo que lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Verso 9: E Ataque voltou a Esther com um recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer. A menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu.
Mardoqueu enviou a resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para todos os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Glória a Deus, irmãos. O primeiro benefício é que a gente usou menos de 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Amém? Amém? Na próxima semana, você tem 10 minutos? Tem? Para ler um capítulo da Bíblia? Tem? 10 minutos? Então, faça um compromisso de ler. Isso é saúde para a nossa vida. Vamos orar? Pai, te entrego o texto bíblico e peço que o Senhor aplique aos nossos corações na iluminação do Teu Santo Espírito, por graça e misericórdia, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti mesmo e prontos para enfrentar as dificuldades da vida e receber as vitórias que o Senhor tem para nós, abençoar pessoas e proclamar o Teu Evangelho, na iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse texto do capítulo 4 eu considero o texto de virada. Dos 10 capítulos de Ester, esse é o texto da virada. Ester é uma menina órfã, que no capítulo 1 e 2 conta da sua história, que mora com um primo, Mardoqueu. Na verdade, o povo já tinha sido exilado e já tinha voltado para Jerusalém, mas alguns permaneceram lá pelos reinos Medo-Persa. Fizeram sua vida por lá e estiveram lá. De alguma forma, essa menina que chamava Radassa e recebeu o nome babilônico Ester, ela perdeu seus pais e morava de favor com um primo. Certamente um primo observou uma oportunidade para a vida da sua prima. Ela muito mais nova, jovem, ele já trabalhava na capital, que era Suzã, e o rei Ataxerxes começou a esbanjar a sua fortuna, dono e presidente de 127 províncias, deu uma festa no capítulo 1 de 180 dias. 180 dias é como se ele começasse em janeiro e terminasse hoje, irmãos. Uma festa contínua de príncipes, de governadores, de todas as suas gentes. O homem, para esbanjar a sua riqueza, ele mesmo fez uma festa que começaria em janeiro e terminaria hoje, em julho, de 6 meses, 180 dias. Quando ele estava um pouco alegre, embebedado com as bebidas da Babilônia e do reino Medo-Persa, ele chamou a sua rainha para se apresentar a todos os seus amigos governantes. Vasti, que era sua esposa, se negou a estar à sua presença, porque achou que ele queria usá-la para mostrar a sua beleza, se divertir com os amigos a partir da sua beleza. Ela se negou a estar na presença daqueles homens, mesmo importantes, mas todos estavam um pouco alterados por causa da festa. Quando o rei soube, e todos souberam que a mulher rejeitou estar em sua presença, ele chamou os sábios, porque agora a mulher, a Vasti, a envergonhou na frente de todos, e disse: o que eu faço? E os sábios disse: olha, o melhor é você despedir a rainha, porque se no reino souberem que a rainha te desobedeceu, todas as mulheres em todas as casas terão liberdade para desobedecer os seus maridos, e também haverá uma grande confusão em toda Suzã e em todo o reino Medo-Persa. Foi isso que ele fez. O rei Ataxerxes liberou Vasti, despediu, ela deixou de ser rainha. Passado alguns anos, os jovens do palácio disseram: o rei, você está aí sozinho, governando 127 províncias, por que você não arruma uma rainha para você? Ele gostou da ideia e pediu para proclamar na capital de Suzã e nas 127 províncias que procurem para ele uma rainha. Abriu então um concurso público de rainha. As mulheres seriam tratadas com os melhores cosméticos do reino Medo-Persa, 6 meses
com determinado produto, 6 meses, outros 6 meses também, outros produtos, né, entre mirras e outros que se usavam na época. E depois de 1 ano, essas mulheres deveriam se apresentar ao rei, depois de 1 ano de tratamento de pele e beleza. Mardoqueu entendeu isso e começou a chamar Ester. Quem sabe essa menina, minha prima, pode ter uma chance de ser a rainha. Começou a pensar alto por aquela menina e inscreveu Ester. Ester ficou na capital de Suzã. E esse homem, Ataque, quando viu Ester, ele percebeu uma beleza diferente. Pegou aquela menina, colocou 7 mulheres para que pudesse cuidar só dela. O homem viu que aquela menina era diferente de todas as outras, na sua postura, no seu jeito de ser, na sua beleza. Então começou a passar as meninas na frente do rei depois de 1 ano. E quando Ester apareceu na frente do rei, a Bíblia diz que o rei se levantou do seu trono e coroou Ester no lugar de Vasti, ou de Vaste. Ester se tornou a rainha de todo o reino Medo-Persa. Ela saiu da situação difícil de estar com seu primo, sem paternidade, e se tornou rainha sobre todos. Mardoqueu, seu primo, ele disse: só não conte para ninguém que você é judia, não precisa falar ainda. Depois você conta, mas agora não diga que você é. E ela começou a governar, e ela começou a estar num local muito alto, muito amplo. Ester saiu de uma casa simples para o governo. Ester saiu de um quarto simples para que as mulheres a alimentassem com uvas, dando seus banhos reais, indo com ela aos riachos reais. Ester estava vivendo uma vida de rainha. De repente, Mardoqueu, seu primo, que trabalhava às portas de Suzã, estava ali demonstrando que ele amava ao Senhor Deus. Existia um homem chamado Amã, que odiava os judeus. E quando Amã passava, Amã era o segundo no reino, Mardoqueu, primo de Ester, ele não se ajoelhava. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelhou na Babilônia, Mardoqueu não se ajoelhava diante de outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Todos se ajoelhavam quando aquele homem passava, menos Mardoqueu. Ele tomou raiva dos judeus e chegou para o rei e disse: rei, eu peço um favor. Tem um povozinho aí morando no seu reino que não paga impostos, tem outros deuses, e eu queria dar um jeito nesse povo. Ele era o segundo no reino, o vice-presidente de todo o governo. O rei tira o anel e diz: Amã, faça o que você tem que fazer. Não se inteirou muito sobre o assunto. Amã pegou o anel do rei e, cheio de ódio de Mardoqueu, porque era um homem temente a Deus, que amava a Deus, e ele escreveu a todas as províncias, prometendo prêmios para no dia marcado acontecer a devastação e a morte de todos os judeus das 127 províncias. E selou com o anel do rei. Quando Mardoqueu soube disso, ele tremeu, ele chorou, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de cinza e se colocou à porta do palácio. Ester, lá do palácio, soube que seu primo estava à porta e agora mandou os seus funcionários ir lá ver o que está acontecendo, o que está perturbando Mardoqueu. E ele disse: avisa para Ester que os judeus estão sendo ameaçados. Olha o edital, olha a carta que está chegando. Aonde essa carta chega, há tristeza, há choro. Crianças estão chorando, mulheres, homens estão chorando, porque o segundo no reino colocou um dia marcado para exterminar os judeus desse reino. E ele estava ali chorando, e quando Ester soube disso, disse: como é que ele está? Ele está sem roupa, ele rasgou as roupas dele. É estratégico dos judeus, é uma cultura dos judeus. Quando existe uma situação que lhe passa a condição de resolver, ele se rasga, ele rasga suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça. Mas ninguém poderia estar nessa postura à porta do palácio. Então a rainha, cuidando da estética do palácio, a rainha, cuidando do visual do palácio, diz: entrega essa roupinha, meu primo lá, corre, para o rei não ver meu primo lá e acabar sendo preso, qualquer coisa parecida. Ester não entendeu a situação que aquele país ou aquele local estava vivendo. Ela estava mais preocupada com as roupas do Mardoqueu, dele ser preso por causa das roupas,
do que todo o povo judeu que estava sendo ameaçado. Quando levaram as roupas para ele, ele diz: devolve isso para Esther. Diz a Esther que eu não vou vestir outra roupa. Diga a Esther que o povo está sendo ameaçado de morte. E volta e responda a esta menina que está lá, a minha prima, de que se ela se calar agora, Deus virá com socorro de outra parte. Mas quem sabe, verso 14, para esse tempo ela se tornou rainha. Esther, quem sabe tudo isso aconteceu para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para interceder por nós. É plano de Deus. Esther ouve o seu servo dizer: Mardoqueu te deu esse recado e mandou te dizer que você não está aí apenas pelos seus olhos bonitos, pela beleza da sua pele. Você está aí bonita, feliz, mas tem um povo que está sofrendo. E Mardoqueu está vendo com os olhos de Deus. Mardoqueu começou a perceber que você está nessa posição agora, talvez por causa desse tempo. Esther, meus irmãos, a partir do verso 14, ela muda de figura. Ela muda a posição. Nem mesmo quando ela se tornou rainha, ela tomou posição tão profunda como agora. Porque agora ela entendeu a sua missão. Ela entendeu por que Deus a colocou lá. Porque Deus colocou uma mulher judia à frente como rainha de um reino que prestava conta ao sistema babilônico. Ela começou a compreender por que Deus colocou ela ali naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, não é à toa que Deus te colocou nesse trabalho. Não é à toa que Deus te colocou nessa cidade. Não é à toa que Deus te colocou naquela vizinhança. Não é à toa que Deus te plantou no lugar onde você está. Quem sabe para esse tempo Deus te levou lá para você fazer a diferença. Deus te deu aquela casa para você fazer a diferença. Quem sabe Deus te deu aquele emprego para que você faça naquele lugar a diferença. Quem sabe muitas vezes, por um período de tempo, você até perdeu o emprego para fazer a diferença dentro de casa. Eu começo a ver o propósito de Deus no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Mas o que tem mais nesse livro é a presença de Deus. Porque Esther agora vai pedir um jejum. Esther toma uma posição. Ela estava, permita-me contextualizar, no ar-condicionado. Ela estava no seu quarto de não sei quantos metros quadrados. Ela tinha mulheres para fazer seu cabelo, para lhe dar banho, para fazer comida. Esther vivia uma vida de rainha. Meus irmãos, muitas vezes Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, mas o coração de Deus ainda bate forte pelas vidas perdidas. Talvez nós estamos acomodados com tudo que Deus nos tem dado. Ele nos prometeu nos dar bênçãos e vai te dar, mas as vidas ainda estão indo para o inferno. Nós precisamos sair do palácio um pouco para verificar o que Deus quer. Muitas vezes nós queremos ficar em nossos palácios, mas Deus quer que nós rasguemos nossas vestes e entremos num período de jejum pelas vidas que estão sendo ceifadas. Não estou dizendo de rasgar as vestes, o tecido, mas rasgar o coração diante de Deus, para fazer o que Deus deseja. Nós estamos muito bem aqui, mas todo o nosso emocional muda se a gente entrasse agora numa UTI do hospital, quando nós conhecêssemos a realidade. Nós estamos bem aqui, mas a nossa vida mudava, nosso emocional mudaria se nós andássemos pelos corredores dos presídios. Nós estamos bem aqui nos nossos palácios, mas o nosso coração bateria forte se visitássemos os nossos vizinhos e percebêssemos que tem pessoas querendo Deus e não conhecem a Deus e não sabem como chegar até Deus. Nós precisamos sair dos nossos palácios para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos sair, meus irmãos, do nosso comodismo para estar onde Deus quer que estejamos. Quem sabe, meu irmão, para este tempo, Deus te deu esse emprego. É para você falar de Jesus a essas pessoas.
É para você mostrar que servir a Jesus vale a pena. É para você jejuar por essa pessoa. É para você chegar lá, porque você chegando lá é a porta de entrada do próprio Deus, do próprio Evangelho, para chegar naquele lugar. Seja na escola ou na faculdade. Quem sabe para esse tempo Deus te colocou nesse lugar. Quando Esther decide e ela ouve que o seu primo não ia mudar de roupa, ele estava com vestes de jejum, como todo judeu, em situação difícil, buscando a Deus. E quando ela percebeu isso, ela absorve essa situação, ela vê que o seu povo vai ser morto e exterminado, e não valia a pena ser rainha de um reino e permitir que o seu próprio povo fosse exterminado. Então ela toma uma decisão das mais lindas escritas na Bíblia, e ela disse assim, verso 15: então Esther enviou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã, que é a capital, e jejue por mim. Não comam, nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Só o que tirou Mardoqueu do portão do palácio foi a palavra da rainha dizendo: vai e jejua, porque dentro de 3 dias eu vou comparecer à presença do rei. Ela falou o seu medo antes disso. Avisa Mardoqueu que eu não posso chegar à presença do rei. Faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, nem mesmo eu. Se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, e o rei não erguer sobre aquela vida o seu cetro de ouro, ele é arrastado dali para a morte. Tamanha a importância do rei e tamanho o respeito que devemos ter ao rei. E quando ele disse que o povo iria morrer, e ela assume a pregar, a falar, a jejuar, melhor dizendo, então ela disse: eu vou. Se eu morrer, morri. Em outras versões, se eu perecer, pereci. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida nesse lugar. Deus tem um propósito para você na sua vida nesse lugar onde você está. Eu queria que você pudesse, onde você vive, mora, onde você trabalha, que você seja um agente de Deus. Nós temos mais um semestre pela frente. Próximo dia 20 de julho nós vamos fazer aqui o Dia do Amigo. Nós estamos organizando ainda com os líderes. E eu gostaria de conhecer seu amigo e falar do amor de Deus para ele. E você vai trazer esse amigo para Jesus. Mas eu gostaria de falar para você que Deus te colocou num lugar e você precisa saber a missão sua naquele lugar. Deus não te colocou num lugar só para você trabalhar e ganhar dinheiro, meu irmão. Deus colocou o seu lugar para você influenciar vidas. Com a sua vida, com o seu sorriso, com o Deus que você serve. Deus te colocou ali para você orar, para você jejuar e buscar a face de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Estherzinha começou a orar agora e jejuar. Jejuar sem comer, sem beber, orando, jejuando, dia e noite. Trouxe todas as suas servas. Orem comigo. Como é que faz isso, Esther? Imagino eu, elas são babilônicas, são do Reino Médio Persa. O que é jejum? Vou ensinar. Todo mundo jejuando comigo. E ela jejuando, as servas junto com ela, sem comer, sem beber. Meu povo está sendo ameaçado, orando, buscando. Eu começo a entender que as situações mais difíceis da nossa vida podem ser resolvidas com jejum e oração. Jejum, dependência de Deus. Oração, busca ao Deus da qual você depende. É interessante, estava conversando com um pastor esses dias. Mateus 6 diz assim: quando orares, verso 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Depois a Bíblia diz: quando jejuares, não faça como os hipócritas, que deixam o seu rosto, parecendo que não lavou para ser percebido que está jejuando. Lava o seu rosto. Apresenta esse jejum só ao teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. A Bíblia não diz se jejuar. A Bíblia diz quando. A Bíblia não diz se orar. A Bíblia diz quando você orar.
A recomendação de Deus é para orar e jejuar. E muitas coisas, muitas guerras nós só vencemos na oração. Muitas guerras da nossa família nós só vencemos com jejum e oração. E agora, assim como Neemias, no livro anterior a Esther, conseguiu reerguer Jerusalém em um pouco mais de 50 dias, por causa do jejum e a oração que ele começou no capítulo 1, agora Esther experimenta disso. Jejuar e orar por um povo, por pessoas, por salvação de vidas, jejuar e orar por um parente, jejuar e orar por um enfermo, jejuar e orar por um colega e dizer: eu estou orando por você, eu estou buscando a Deus pela sua vida, eu estou jejuando pela sua vida. E quando Deus fizer um milagre, ela vai entender que Deus responde orações. Esther agora começa a jejuar e orar. Imagina, no terceiro dia Esther começa a se preparar. No terceiro dia Esther começa a vestir suas vestes. Talvez suas vestes não estão mais cabendo no seu corpo, está mais magra, ela está 3 dias sem comer, está mais pálida, mais cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. E agora Esther começa a vestir-se o seu vestido real e se prepara para viver ou para morrer, mas para pedir ao seu rei que dê uma chance ao seu povo, porque ela entendeu que ela estava ali com uma missão específica e especial. Esther, então, no capítulo 5, adentra a presença do rei. E quando ela adentra a presença do rei, ele diz: quem está em minha presença? Imagino que o coraçãozinho de Esther dispara nesse momento. E alguém diz: é Esther, a rainha. E ele disse: Esther, minha rainha, o que você deseja? Até metade do meu reino eu te dou. Capítulo 5, versos 3. Até metade do meu reino, se você me pedir agora, eu te dou. Imagina o que o jejum faz. Ela poderia pedir metade do reino. Então me dá metade do reino, não tem mais assunto não. Ele daria. Por que, pastor, que ele daria? Porque a palavra do rei não volta. Ele tinha que dar. Assim como o rei ofereceu para aquela mulher, Herodes ofereceu para aquela mulher o que ela pedisse, qualquer coisa. Ela pediu a cabeça de João Batista. No Novo Testamento ele teve que dar, porque a palavra do rei não volta. Esther não quis metade do reino medo-persa. Esther não desejou 108 regiões cujos lucros seriam no seu bolso. Esther pediu a salvação do seu povo. Meus irmãos, isso tem um custo muito alto. Talvez estejamos dia após dia trabalhando para ter mais alguma coisa, para juntar mais. Mas muitas vezes, meus irmãos, é um tempo de que nós devemos, mesmo que ganhando menos, juntar mais vidas no céu. Decidir juntar mais vidas no reino de Deus. Nós precisamos tomar essa decisão. E aí Esther conta para o rei, lhe dá uma festa, depois outra, e conta para o rei o que está acontecendo. O rei entende agora, toma o seu anel, dá para Mardoqueu o anel, e percebe que uma forca foi feita para Mardoqueu, porque Amã disse: agora, para completar não só a morte dos judeus, eu tenho que enforcar Mardoqueu. Só isso que eu preciso. Se eu enforcar Mardoqueu, os judeus morrerem, estou satisfeito. E ele lhe aconselhou com a mulher, e ele disse: Esther marcou uma festa para mim e para o rei, e eu vou nessa festa. Na festa Esther ia contar o que ele estava fazendo. Esther não contou direto não, fez uma festa. Uma festa só para o rei e para Amã, e o Amã todo bobo. Quando ela ia falar, ela aumentou a curiosidade do rei. Não vou falar hoje não, vou fazer outra festa. Aí fez uma outra festa para o rei. E Amã chegou em casa dizendo: olha, minha esposa, Amã falando para sua esposa: eu não tenho mais aonde me alegrar, eu estou muito feliz. A única coisa que eu preciso agora é matar Mardoqueu. Para ficar feliz é fazer uma forca para ele. Fez uma forca para Mardoqueu. A rainha fez uma festa particular para mim e para o rei. Não sabia ele que ela ia entregá-lo. E agora eu preparei uma forca para Amã, está tudo pronto. Eu vou dar um pulo lá na presença do rei. Ele não dormiu aquela noite, foi de madrugada, tinha confiança do rei para entrar na sua presença. Ele entrou, o rei não estava dormindo, ele chegou para o rei, e o rei estava ouvindo a respeito das crônicas.
Nós temos na Bíblia o livro de Crônicas. Imagino que as crônicas sejam as atas dos relatos principais que aconteceu na história do reino. O rei perdeu o sono. Talvez o jejum de Esther tirou o sono do rei. E pediu para ler as atas. E de repente o leitor diz: um dia um homem chamado Mardoqueu, ele estava nas portas do palácio de Suzã, e tinham 2 homens que estavam tramando a morte do rei. E Mardoqueu percebeu que esses 2 homens tramavam a morte do rei. E Mardoqueu rapidamente contou ao rei para se livrar, e o rei conseguiu sair da emboscada. E ele disse: e acabou? E como que continua essa ata, essa crônica? Ele disse: olha, acabou. Não pode. Essa pessoa que me livrou da morte não recebeu nada? Não recebeu nada. Naquela hora entrou Amã, alegre, satisfeito, vai matar os judeus, vai matar Mardoqueu, já preparou a forca. No outro dia ia para a festa de Esther, a segunda festa. Esther fez suspense, ainda não tinha falado. Ele estava alegre, consultou a esposa: esposa, só falta uma coisa, só enforcar esse homem e ir para a festa. Preparou a forca, foi lá falar com o rei. O rei disse: Amã, dá uma chegadinha aqui. Me fala uma coisa, o que eu faço? O que o rei deve fazer, ou o que merece a pessoa da qual o rei quer honrar? Depois li das crônicas. E Amã, na cabeça dele: gente, quem mais o rei quer honrar que não eu? Ele pensou que era ele, disse assim: para o rei honrar alguém, o rei deverá vesti-lo de vestes reais, das suas roupas reais. O rei deverá fazê-lo montar num cavalo real e fazer alguém passear por toda a cidade capital de Suzã, gritando: isso acontece com quem o rei quer honrar. Isso acontece com quem o rei quer honrar. E ele estava esperando o rei dar esse presente para ele. Ele falou: pois bem, pega o cavalo, as vestes reais, vista Mardoqueu e sai pela cidade dizendo: isso acontece com quem um rei quer honrar. Isso acontece com quem um rei quer honrar. Mardoqueu sai do seu estado de dificuldade, de cinzas, e é honrado por Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós estamos em jejum, quando nós estamos em oração, mesmo com as dificuldades da vida, enfermidade, sofrendo, Deus tem seus momentos de vida, de honra, para honrar você. Não é porque nós merecemos, é graça de Deus, mas Ele honra. Romanos diz: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Deus gosta de abençoar, Deus deseja abençoar a sua vida. E aquela pessoa que às vezes chorando, aquela pessoa às vezes rastejando, com dificuldades, mantém-se fiel a Deus, às vezes com sacos de cinzas. Deus te honra, como Davi disse muitas vezes, na presença dos seus inimigos. Aquela mulher, Esther, se prepara no outro dia para contar a verdade. Amã passa a vergonha de agora pegar um dos cavalos reais, vestir Mardoqueu com as roupas do rei e andar por todo o reino dizendo: é isso que acontece, gritando com quem o rei quer honrar. Meus irmãos, vale a pena buscar, orar e jejuar. Nós estamos no meio do ano e talvez tenhamos que tomar decisões como Esther, saber o que estamos fazendo aqui, nesta igreja, nesse mundo, no bairro, no meu trabalho, em casa, o que eu estou fazendo? Eu preciso tomar uma posição diante de Deus. Eu preciso deixar o conforto para começar a orar e jejuar. Eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus, porque tem vidas sendo ceifadas e eu preciso me posicionar. E a dor que estava no coração de Mardoqueu demorou para chegar no coração de Esther, porque Esther estava vivendo uma realidade emocional diferente. Mardoqueu já estava chorando pelo seu povo no portão da cidade. Sabe, meus irmãos, é tempo de jejum pelo nosso país, é tempo de oração, é tempo de busca, é um tempo de sincronizar nosso coração com o coração de Deus. Capítulo 4, capítulo 5 é o meio do livro de Esther. Esther toma uma posição, uma decisão. E ele diz: Esther, é a segunda festa. Você não disse ainda o que você quer dizer.
A forca de Mardoqueu estava emprestada, já estava feita. Amã acabou de rodar a cidade, honrando Mardoqueu, e agora ele chega na festa. E ela diz: esse homem quer matar o meu povo. E ele fica desesperado. O que aconteceu? Esther conta tudo para o rei. O cara se desespera. O rei olha para Amã, sai de cena. O rei fica enfurecido porque Amã estava condenando o povo de sua rainha. E agora Amã se ajoelha aos pés de Esther, pedindo por favor. E ele não sabe mais o que fazer. E ele acaba segurando nas vestes de Esther. Quando o rei volta, o que Amã está fazendo? De joelhos, segurando as vestes da rainha. Aí, meu filho, se você não pode entrar na presença do rei sem ser avisado, você imagina tocar na rainha. Naquele momento, Amã é destituído e condenado a morrer na forca que fez para Mardoqueu. Esther pede mais, pede que os seus filhos também, porque senão essa herança vai continuar, a perseguição vai continuar, não só ele, como todos os seus filhos. Sua família foi morta. E agora o anel do rei é dado para Mardoqueu. E Mardoqueu diz: eu não posso revogar a minha palavra, mas eu vou fazer um outro decreto para que vocês se defendam no dia da guerra. E dá a Mardoqueu, Mardoqueu escreve uma carta, ele se torna o segundo no rei, sela a carta, envia para todas as províncias: judeus, onde vocês estiverem, não chorem, se defendam, levantem a espada, e quando eles começarem a atacar vocês, vocês se defendam. E naquele dia, marcado por Amã, os judeus tinham necessidade agora de se defender. Eles começaram a defender seus filhos, começaram a defender suas famílias, e o Deus poderoso na guerra agora começa a dar vitória de novo no meio de Suzã e no meio da capital do reino Medo-Persa e de todo o reino, e eles saem vitoriosos ali, fazendo um grande alarido e festa, porque o Senhor foi com eles. Essa festa, meus irmãos, curiosamente, ela é difundida até o dia de hoje. Você pode procurar na internet, a festa de Purim está aqui no livro de Esther, e até hoje os judeus comemoram, quando eles lutaram pela sua liberdade, quando eles lutaram e prevaleceram contra o decreto de Amã. Isso não só é verdadeiro, como em Israel ainda tem essa festa, até os dias de hoje. Sabe o que vejo aqui, meus irmãos? O posicionamento de uma mulher ou o posicionamento de um homem em jejum e oração por sua família traz a vida de Deus, a honra de Deus, a restauração de Deus, o livramento de Deus. Há de se tomar uma posição. Hoje é dia 3 de julho, ontem foi o dia exato que divide o ano, nós estamos no primeiro dia do segundo semestre. Há de se tomar uma posição nessa noite, de fazer a vontade de Deus, de orar mais, jejuar mais, de trocar metade de um reino terreno por vidas, como Esther fez. Talvez nós estejamos nos dedicando muito, meus irmãos, a esse mundo. Jesus virá, e o que mais vale no reino de Deus são vidas. Nós precisamos orar para restaurar e salvar vidas. Eu encerro dizendo que Mardoqueu se tornou o segundo no reino. Esther se manteve rainha. E os judeus foram livres, mas tudo começou no jejum e na oração. Eu acho que nós estamos confortáveis demais no nosso palácio. Deus nos tem ajudado, amém? Deus nos tem sustentado, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado propósito. Mas talvez nós precisamos, nós todos juntos, talvez estar mais alinhado com o que Deus quer, realizar o que Deus quer, sair um pouco do nosso ar-condicionado para observar a dor do outro, para poder chorar com o outro, para poder salvar vidas, visitar os enfermos, para ser relevantes, meus irmãos, no reino de Deus. Eu preciso repensar minha vida nesse primeiro dia do semestre. Esther, uma menina sem pai, sem mãe, Deus lhe deu uma posição
e depois lhe deu um propósito. Essa menina, ela salvou com a sua atitude o seu povo. Uma garota, uma menina, uma jovem, salvou o seu povo. Deus poderia escolher um homem, Deus escolheu uma menina órfã e a permitiu chegar ao estágio maior que uma mulher poderia chegar para a salvação do seu povo. Meu irmão, você não está no seu trabalho à toa. Você não está naquela casa à toa. Você não pega o mesmo ônibus à toa. Você e eu precisamos saber o que Deus quer de nós para esse semestre. O que Deus quer com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua vida, com a sua história. Deus tem um propósito. Pastor, como eu vou saber? Começa pelo jejum e oração. Começa a orar pelos seus, começa a orar pelo seu emprego, começa a orar na sua sala, onde você trabalha. Começa a observar o que vai acontecer, observa as pessoas que estão se chegando até você, pedindo oração. Ela precisa conhecer o seu Deus. Deus há de nos abençoar. Ninguém poderia chegar, meus irmãos, à presença de Deus, se Deus não erguesse dos céus o seu cetro de justiça. Ninguém veria Deus se Ele não cravasse na terra o seu cetro de ouro no Gólgota e fizesse que o seu filho morresse na cruz do Calvário para se aproximar dele. Deus ergueu sobre o homem o seu cetro para chegar à sua presença. Se Ele não ergue, ninguém chega à sua presença. A cruz de Cristo chama todos e convida a todos a estar debaixo da proteção do Rei. E creia, Jesus Cristo salva. E creia, porque a sua palavra não volta vazia e não volta atrás. A palavra de Deus é a palavra do Rei. E Ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se encontrar com Jesus vai ser salvo. A palavra de Deus não volta atrás. A minha, a sua pode voltar. Eu posso marcar um encontro com você para a gente lanchar e depois não ir. E eu disser que eu não vou mais. A minha, a sua palavra volta, mas a de Deus não volta. Deus ama as pessoas, Ele quer salvar as pessoas. E Ele conta com você para isso. Qual posição nós estamos hoje, irmãos? De Mardoqueu ou de Esther? Satisfeitos, regalados com os nossa própria conforto e satisfação. Para que Deus te chamou, meu irmão? Para que Deus te chamou? Porque Deus te trouxe a existência. Não importa se você é rico ou pobre, órfão como ela era, ou tem os seus pais. Deus tem um propósito para mim, mas tem um propósito também para você. Nós vamos passar a vida inteira sem conhecer esse propósito. O que você quer? Metade de um reino terrestre. Ou você quer salvar o povo pelo qual Jesus morreu? Feche os seus olhos. Você tem algo a falar com Deus nessa noite. Fale com Deus. Se posicione nesse semestre. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja que realiza o propósito de Deus, na dependência de Deus. E vamos começar com jejum e vamos começar com oração. Vamos começar esse segundo semestre diferente. Aonde você está, você é crente, abre a boca e fala de Jesus. Fala que é cristão, mostra a sua identidade. Tenha a sabedoria dos céus e traga as pessoas até o cetro do Rei Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida, e convida a todos a se aproximar pelo sangue de Jesus.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Querida irmã, irmão, minha irmã, queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu gostaria que você pensasse em pessoas nesse momento de culto final e motivos pelos quais você poderia nesse mês orar e jejuar. Pessoas e motivos pelo qual você vai depender mais de Deus. Talvez o seu vizinho, casa, situações, família, igreja, onde o joelho vai se dobrar mais. E logo que você orar e jejuar, você vai sair para ação, porque Deus vai te dar estratégia para isso. Esther estabeleceu um prazo. Eu vou orar e jejuar por 3 dias. Depois eu vou fazer algo para salvar meu povo. O jejum é a dependência, a oração é a busca, e essa ação é o que Deus fala no nosso coração para fazer. Mas nós precisamos fazer algo diferente para que nós possamos defender as pessoas pelas quais Jesus morreu. Amém, queridos? Isso deve começar no seu trabalho. Quem você acha que vai trazer seu amigo do trabalho para Jesus? Eu ou você? Quem seu vizinho vai ouvir? Vai aceitar tomar um chá com ele, para orar com ele? Eu ou você? Nós precisamos tomar posição. E eu desejo um semestre, meus irmãos, diferente para a nossa igreja. Amém? Pelo esforço de cada um, no jejum e oração. Sabe por que funcionou? Porque a palavra de Esther, que é rainha, onde chegou, houve um reboliço. E ela pediu para todo mundo jejuar. Todo mundo. E o povo jejuou, juntinho com ela. Então, ore ao Senhor, meus irmãos. Busca ao Senhor. Deus há de mudar a nossa história e a nossa sorte. Em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, eu quero orar nesse momento ao Senhor e pedir a Deus, que muitas vezes somos roubados no palácio do nosso conforto, pelo desânimo. Às vezes estamos, Senhor, apáticos, sem compreender a missão de vida do qual Deus nos deu, naquela escola, naquela faculdade, naquele trabalho, naquele ônibus, naquele, Senhor, lugar, naquela casa, na cidade para onde vimos, na igreja que estamos participando. Deus, nós ficamos sem saber o propósito. Quando nós não sabemos o propósito, nós ficamos cheios de apatia, nós ficamos cheios, Senhor, de inércia, porque não há uma motivação de dentro para fora. Nessa hora eu peço ao Senhor que plante em nossos corações a motivação do céu, Senhor, que está totalmente voltado para o coração de Deus. Transforma, Senhor, nosso coração.
Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, coisas novas, coisas grandes e firmes que não sabemos, mas se clamarmos a Ti, como diz Jeremias. Senhor, nós pedimos ao Senhor que faça a obra, porque o homem não pode fazer a obra que só Deus pode fazer. Mas nós agradecemos a Deus porque Deus quer fazer através do homem. E nós estamos aqui, homens, mulheres, crianças, todos, Senhor, estamos aqui para fazer. Nos ajude, Senhor, a sair do nosso conforto do dia a dia, dos entretenimentos que nos roubam, Senhor, o dia e a vida. E nós pedimos ao Senhor que nos coloque como igreja no prumo, no alinhamento dos céus, para realizar a sua vontade, salvar vidas, estender as mãos, estar alinhado com a realidade do nosso povo. Não queremos estar, Senhor, no nosso conforto enquanto o povo está ameaçado de morte, Senhor. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que nos ensine a levar a Ele a vida de Deus, a nossa vida, pela oração, pelo jejum, pela estratégia, Senhor, e pelos passos que daremos para mais perto de Deus. Senhor, o Senhor nos chama a participar da Tua mesa. O Senhor nos tem alimentado, verdadeiramente nos tem abençoado. Nossa pergunta é se nós estamos correspondendo àquilo que Deus nos chamou para fazer antes mesmo de nascer no ventre da nossa mãe. Nós pedimos que Deus nos dê propósito. Levanta, Senhor, a vida, restaura vidas, ergue, Senhor, de volta ministérios. Quantas pessoas, Senhor, abandonaram os seus dons. A palavra de Deus diz: não despreze o dom que há em ti. Paulo fala a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o dom que foi colocado por ti através de imposição de mãos. Não despreze o que Deus te deu. Senhor, nós não queremos estar alinhados com esse mundo, apáticos e anestesiados. Nós queremos levantar como a rainha Esther para defender o nosso povo, para ir à presença do Rei e clamar por libertação. E que a nossa voz possa chegar aos lugares e que as pessoas saibam que nós somos, Senhor, noiva do Rei Jesus Cristo. E que elas tenham alívio quando o Rei falar através da nossa boca, através da nossa oração, que as pessoas sejam impactadas. Faz-nos uma igreja relevante neste bairro, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor cuida da gente, cuida de nós, Senhor, e arranca de nós o que está precisando ser arrancado, e coloca em nós o que precisa ser posto. Mas nos dá, Senhor, nessa noite, a possibilidade de nos posicionar diante de Deus, de combater o bom combate. Senhor, para ouvir no final da nossa trajetória: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, nós somos fiéis no pouco. Nós somos esse servo bom e fiel, que somos fiéis no pouco que o Senhor nos deu. Eu peço ao Senhor que possamos começar pelo viés da oração e buscar a face do Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Amém e amém. Em nome de Jesus. Eu queria que você encerrasse esse culto nesse momento, saindo do seu lugar. Você vai sair desse momento, saindo do seu lugar. Você vai cumprimentar aí umas 3 pessoas. Se você não quiser abraçar nem dar as mãos, não tem problema. Declara a paz do Senhor sobre a vida dele, dá um soquinho assim. Mas na terceira pessoa, você vai parar e vai falar assim: essa semana eu vou orar por você. Na terceira: essa semana eu vou orar por você. Qual o seu nome? Você vai sair, vai abraçar aleatoriamente. Mas na terceira pessoa, você vai dar o nome dela e ela vai te dar seu nome. E você vai dizer assim: essa semana eu vou orar por você. Essa semana. Enquanto a terceira, hein? Ó, na segunda não, na terceira pessoa: essa semana eu vou orar por você. Qual o seu nome? Pergunta o nome dela. Vou orar por você essa semana. Pergunta o nome dela. Mas pera aí, deixa ela ir embora ainda não, irmão. Não, vou orar por você. Pera aí, já vamos embora já. Só um minuto. Achou a terceira pessoa que vai orar por você?
Olha aí, sua semana vai ser abençoada, hein? Essa semana vai ser abençoada. Vai orar por ela aí. Ser intercessora por ela. Vai orar mesmo, irmãos. Vou orar por você essa semana. Então olha bem. No próximo domingo, escute isso, irmãos. Já marcou a pessoa que você vai orar? Que ela vai orar por você? No próximo domingo, você vai marcar um encontro com essa pessoa aqui. Vai voltar. Tá bom? E aí nós vamos orar juntos. No culto da noite, no próximo domingo, você vai encontrar essa pessoa e vai orar com ela. Eu orei por você. Como é que foi sua semana? Pode ter sido de lutas, mas eu orei por você. De vitórias, eu orei. Você vai dar um relatório a essa pessoa. Já escolheu? Na próxima semana você vai orar por ela domingo à noite. E nós vamos observar o poder da oração e do posicionamento em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana firme de vida e de paz, e que você saia daqui abençoado, sabendo que tem um irmão que vai orar por você durante essa semana para você vencer aí no nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe. Vá em paz no nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador,